O que eu mudaria em Cavaleiros do Zodíaco? Cavaleiros do Zodíaco, o anime mais querido e famoso no Brasil, segundo você ou seus pais, das duas uma. Ou você concorda que é o mais famoso e mais querido, ou seus pais afirmam isso caso você seja mais novo. Mas será que é bom mesmo? A resposta é sim. Cavaleiros do Zodíaco é um anime com uma ótima história, com criatividade de cavaleiros sagrados, com foco na mitologia grega, num mundo moderno ambientado nos anos 80, mas que não afeta as batalhas cósmicas, que tem um próprio conceito de energia, o cosmo, que em Naruto é o chakra, em Dragon Ball é o ki, em Hunter vs Hunter é o nen, e assim por diante. Cavaleiros do Zodíaco é um anime grandioso e realmente fez história, e com toda certeza popularizou animes pelo mundo todo, mostrando que desenhos não são apenas de heróis ou dos ocidentais. Cavaleiros do Zodíaco, junto com Dragon Ball, mostraram ao mundo o poder do Oriente. Parando um pouco com os elogios, Cavaleiro do Zodíaco é bom, mas será que é perfeito? Facilmente te respondo que não. Tem muitas coisas que poderiam ser melhoradas e aqui eu vou citar o que eu melhoraria nas tramas, personagens, entre outras coisas. Começando com o nosso protagonista Seiya. Seiya é um ótimo protagonista, ele tem personalidade própria, tem carisma, tem seu objetivo, que é encontrar sua irmã, que foi separada dele quando eram crianças no orfanato, e nos primeiros episódios gostamos muito dele, só que aí depois ele vira um gado da Saori e acaba virando o saco de pancada. Basicamente ele criou o tipo de personagem que sempre apanha para depois vencer no final. Claro que isso virou clichê, mas na época não era tão clichê assim, então eu vou perdoar isso por enquanto, falando dos anos 80, que é quando originalmente foi lançado. Vamos dizer que eu amo muito Cavaleiros do Zodíaco. Podemos dizer que para mim o anime é perfeito até a saga de Poseidon, mas o principal erro do anime é sem dúvida o desenvolvimento dos Cavaleiros de Ouro. Analisando temporada por temporada, vamos dizer que o anime é ótimo e cria excelente conceito dos Cavaleiros de Prata e dos Cavaleiros de Ouro. Vemos as primeiras aparições de Aioria do Leão, Mudiares, Máscara da Morte, entre outros. E chegamos na melhor saga que, por mais que tenha alguns problemas, não tem como. A melhor saga que todo mundo concorda é a saga da Batalha das 12 Casas. Depois tivemos a saga de Asgard, que foi muito boa. Para mim, eu coloco como a terceira melhor do anime, perdendo para a saga das 12 Casas e para a saga do Santuário de Hades. E diante disso, eu não vou mexer em nada que eu considero clássico, que é o começo até a saga de Poseidon. A saga de Poseidon tem seus problemas, mas eu não mudaria nada, até porque remete a um tempo e uma lembrança que não quero mexer. Minhas alterações então vão surgir a partir de agora na saga de Hades, começando com Hades, a saga do Santuário. A luz dourada diante de mil sombras. Começando então a grande invasão dos Mil Espectros. A guerra contra Hades começa de forma muito mais grandiosa. Em vez de algumas dezenas de espectros invadindo o santuário, uma horda completa de 1000 guerreiros das trevas atravessa o Muro das Lamentações e avança rumo às 12 casas. Essa introdução cria a sensação de guerra total, urgência. De um lado, poucos cavaleiros de ouro, do outro, um exército ressuscitado pelo próprio Imperador das Trevas. A noite em que os mortos caminham. Tudo começa então na saga lá de Hades. Eu vou manter após essa introdução dos espectros aquela noite, aquele clima tenso, aquele suspense que nem o original. A névoa sombria cobre o santuário, as estrelas se apagam pela influência de Hades, a estátua de Atena chora lágrimas de sangue e então os Cavaleiros de Ouro mortos surgem revividos, liderados por Saga, Camus e Shura. Essa sequência fica intacta, eu não vou mexer. Na casa de Hades ainda temos aquele arco clássico mantido. Mu confronta Saga, Ashura, Camus, Afrodite e Máscara da Morte. Mesmo pressionado, ele não abandona seu pacifismo, utiliza defesas como Muralha de Cristal para proteger Kiki. Enfrenta Mio de Papillon, chegando ao limite de suas forças. Temos aqui um destaque para Kiki, Shiryu também que aparece nesse momento e o clima de mistério. A restauração das armaduras de bronze ocorre normalmente. Mu finalmente entende algo muito maior está em jogo. Athena demonstra preocupação com o retorno dos mortos, e tudo isso segue 100% fiel ao material original. Bom, e aqui a gente tem
Aquela parte entre as lutas que tem Mu contra Saga, Kamo, Shura, enfim, nesse caso aqui o Xion vai paralisar o Mu antes de ter aquela luta mortal mesmo contra a Máscara da Morte e Afrodite. Então os 5 Cavaleiros de Ouro sobem para Casa de Touro, os 5 ex-Cavaleiros de Ouro, perdão. E aqui temos Aldebaran, o guardião inabalável do touro. Ele continua inicialmente enfrentando Niobe e seus primeiros oponentes, né, que são os espectros que também ultrapassam a casa de Ares, mas em vez de ser derrotado rapidamente, ele mantém sua casa como a barreira estratégica do santuário. Logo após repelir os primeiros espectros surgem Afrodite e Máscara da Morte, mas desta vez com um propósito diferente. Eles aparecem como enviados de Hades, fingindo ainda estar de seu lado. Até que Aldebaran confronta os dois e aqui temos uma luta épica e longa. Os 3 Cavaleiros de Ouro usam técnicas ao máximo. O Grande Chifre rasga dezenas de espectros, abrindo clareiras no exército. Rosas piranhas e rosas diabólicas de Afrodite são usadas com pressão mortal. Máscara da Morte utiliza ondas do inferno em variantes mais brutais. Agora sem limitações. Então temos aqui o Aldebaran contra a Máscara da Morte e Afrodite. Mesmo enfrentando dois inimigos simultâneos, Aldebaran vence. Ele derrota Afrodite e Máscara da Morte, provando a superioridade absoluta de sua força física e de sua determinação. Mas Xion intervém novamente, agora, antes que Aldebaran dê o golpe final, ele teletransporta Afrodite e Máscara da Morte para o castelo de Hades. E aqui isso já fazia parte do plano, porque o objetivo deles é simples: usar os dois como armas vivas contra o próprio exército de Hades. Aldebaran, embora vitorioso, percebe que a invasão está apenas começando. Então, no meio dessa batalha, alguns espectros passaram junto com Saga, Camus e Shura. E seguindo agora para o castelo de Hades, Afrodite e Máscara da Morte estão funcionando como anti-heróis. Aqui adicionamos uma camada de redenção. No castelo, o exército sombrio é gigantesco e Afrodite e Máscara da Morte, mesmo um pouco enfraquecidos com a luta contra Aldebaran, lutam como nunca antes, elevando seu cosmo até o máximo do sétimo sentido. Eles derrotam cerca de 200 espectros, combinam técnicas, tipo Afrodite cria uma chuva fatal de rosas diabólicas, exterminando dezenas por vez. Máscara da Morte manipula almas com poder brutal, arrastando espectros para as fendas espirituais. Essa sequência não só mostra o potencial real deles, mas cria um respeito novo para os personagens que, querendo ou não, foram considerados como fraquíssimos. E aqui temos Aldebaran contra 100 espectros na Casa de Touro. De volta ao santuário, Aldebaran se torna literalmente um muro. Com Saga, Shurikami já tendo passado pela Casa de Touro, Aldebaran enfrenta a segunda onda da invasão, 100 espectros simultâneos. E aqui a luta é visceral, explosiva e visualmente incrível. Ele ativa o Grande Chifre Supremo, varrendo dezenas, mas ainda sofre ferimentos pesados. Ao fim, exausto e sangrando, ele derrota a todos e avança pelas escadarias do santuário para continuar a batalha. Doku liberta Mu e aqui a gente mantém a luta de Doku contra Xion, até porque nossos cavaleiros não sabiam das intenções reais dos ex-cavaleiros de ouro. Então aqui Mu se torna responsável por reorganizar as defesas internas do santuário, enquanto Doku participa da batalha pontual e mortal contra seu antigo amigo Xion de Ares. Aqui então, após a casa de Gêmeos e Câncer, que não tem ninguém, chegamos na casa do Aioria de Leão, o protagonista dourado. Ele é o cavaleiro que melhor equilibra poder, carisma e narrativa. A história foca muito nele, até porque ele já teve uma ligação inicialmente com Seiya, quando Seiya ainda não era um cavaleiro. Depois mostrou que realmente tinha um grande coração e ficou do lado dos cavaleiros de bronze na Batalha das 12 Casas. Também tentou ajudar na saga de Poseidon, só que não foi permitido porque Doku, que era um mestre na época, já estava visando a luta contra Hades. Então a gente tem ele liderando pequenas frentes contra espectros, tomando decisões táticas, inspirando os cavaleiros de bronze
e ele passa a ser o farol da esperança do santuário. E aqui momentos épicos incluem ele usando relâmpago de plasma para abrir caminhos nas hordas, diálogos emocionais com Mu e Doku e uma rivalidade espiritual com Saga, que o reconhece como digno de liderar a nova geração. Mas aqui temos a aparição de outro juiz do inferno que estava infiltrado. Ele revela seu poder, nesse caso aqui seria um personagem novo, já que originalmente só temos 3 juízes, na minha história terá 5. E aqui temos uma luta brutal entre nosso Leão Dourado contra um dos 5 juízes do inferno. Enquanto isso, Saga e Shurikamos passam para a casa de Virgem com os demais espectros. Aqui então temos uma luta brutal, não só envolvendo poder, mas envolvendo uma luta bem coreografada fisicamente, usando inteligência também, onde a Yora cansa, mas com todo o seu poder consegue derrotar o juiz do inferno. Em paralelo, os espectros passam por Shaka, onde mantemos a luta de Shaka de Virgem contra a Saga Shurikamos. E aqui não muda nada, os espectros são derrotados por Miro na casa de Escorpião. Temos todo aquele drama que teve originalmente com Shaka morrendo estrategicamente para ir para o inferno. Em paralelo a isso, temos a morte heróica de Afrodite em Máscara da Morte. Dentro do castelo, eles encontram seu destino final. Radamantes, o juiz brutal, os enfrenta. Após exterminar centenas de espectros exaustos e quebrados, Afrodite e Máscara da Morte não conseguem vencer Radamantes. Mas antes de morrerem, deixam a mensagem mais importante da saga. Eles alertam sobre a barreira de Hades. Essa informação muda completamente o rumo da guerra, pois impede a morte prematura de vários cavaleiros. Seu sacrifício ganha peso, honra e impacto. Saga Shurikamos, o sacrifício final. Com a informação da barreira revelada e após todo aquele arco no santuário e a explicação que Saga Shurikamos são de fato do bem, que só queriam levar a armadura de Atena, eles reorganizam seus planos e enfrentam Radamantes com uma determinação renovada. A luta é colossal, Saga luta em seu auge, libertando ataques próximos ao nível divino. Shura ativa a Excalibur total, cortando espaço e matéria. Camus infla seu cosmo ao ponto de criar um gelo tão intenso que racha o próprio castelo. Os 3 unidos derrotam Radamantes, porém ao custo de suas próprias vidas. O portal para o inferno se abre, e com seus últimos respiros eles usam seus cosmos combinados para rasgar um caminho dimensional até o mundo dos mortos. E este é o legado final deles. E aqui temos a descida ao inferno. Com o portal aberto, os cavaleiros remanescentes marcham. Mu, Aoyora, Aldebaran, Miro, Kano como peça-chave e Doku liderando, e também os cavaleiros de bronze à frente, como executores finais da esperança da humanidade. Eles entram no inferno para enfrentar Hades e seus exércitos remanescentes, iniciando então a fase final da Guerra Santa, onde ainda teremos os espectros restantes, 3 juízes do inferno, o Muro das Lamentações, Hypnos e Thanatos, que são literalmente deuses, que um é o deus da morte e outro é o deus do sono, e o inimigo de fato que deve ser derrotado a qualquer custo, Hades. Se você curtiu, se inscreve no canal, deixa o like e comenta também se devo continuar para finalizar a saga de Hades.